Gravando. 1, 2, 3. Fica à vontade, Michele. Boa noite a todos, graça e paz. Que o Senhor possa conduzir a nossa conversa hoje, que nós possamos realmente estar ligados, conectados nele, deixando todas as outras coisas um pouquinho de lado, para nós ouvirmos até o que o Senhor tenha a nos falar. Vamos estar orando? Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por este momento. Que a Tua palavra venha de encontro ao nosso coração hoje, que nós possamos sair mais cheios do que entramos aqui nessa noite. Senhor, em nome de Jesus, que a Tua graça, o Teu poder, Senhor Deus, que toda direção, Senhor Deus, todo empecilho, Senhor Deus, que venha cair por terra já, em nome de Jesus. Tudo aquilo que não for da Sua vontade também, Senhor, saia daqui nesse momento, e que o Senhor permaneça, e que essa palavra venha se fazer poderosa em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Quem aqui teve um amigo ou uma amiga assim de infância que não desgrudava? Não. Alguém já teve experiência de ter um amigo assim, uma amiga que andava junto? Escola, né, que não desgrudava, e vocês sabiam o que a pessoa gostava de comer, o que a pessoa, né, gostava de vestir, qual o perfume que usava, segredos contados, brigas também, que amigo briga, né? Eu tive várias. Eu tinha uma amiga desde pequena, então eu até falei ontem na sala que a gente estava... Tem alguém? Microfonia. Tá dando microfonia para vocês? Peraí. Tá chegando aqui. Pode continuar. E aí, essa minha amiga, eu pulava um terreno, daí ia pro dela. Mas muitas vezes eu não ia lá para conversar com ela, eu ia lá para comer jabuticaba dos pés que tinha na casa dela. Mas era uma amiga, assim, gente, inseparável. Só que ela era muito reclamona. Ela falava, ela não é reclamona, ela olhava para as pessoas e julgava muito. Julgava roupa, julgava o jeito de andar, julgava fala. Aí um dia a gente estava passeando no centro, assim, eu deixei ela indo sozinha na frente, assim, falei assim, não tô aguentando, né? Eu falei, acho que eu vou pegar outro ônibus, não vou com ela embora, não. Aí eu fiquei para trás, ela, o que está aí para trás? Eu falei, não, se você continuar assim, falando, julgando roupa das pessoas, tá, vamos conversar aqui, coisa legal, ou vamos falar coisa boa das pessoas que estão passando na rua, né? Falei, se você continuar falando mais um pouquinho, assim, eu te deixo sem ir sozinha nesse ônibus. Ela, essa chata, tá bom, parei. Eu falei, tá bom, né? E aí eu fico pensando assim, nós temos um amigo que não nos abandona, e por muitas vezes nós vamos ser essa pessoa chata que fica criticando, que fica falando, julgando, e ele vai ficar para trás, ele só vai ficar olhando. Se você continuar assim, com esse tipo de conversa, pensamento, eu vou deixar você aí na frente e não vou te acompanhar. Quem é esse amigo? É o Espírito Santo. Né? Então, eu vou estar falando aqui, de onde que ele veio? Né? A gente conhece, né, pela palavra, mas ele tem alguns nomes. Né? Então, ele veio, creio que de dentro de Deus, não sei, a palavra diz que ele é Deus, ele faz parte da Trindade, não tem separação entre ele, entre Deus e entre Jesus, né? Só que cada um tem uma função. Então, o Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade, ele é colocado lá, é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E na Bíblia tem vários nomes, Espírito de Deus, Espírito do Senhor, Consolador, Espírito da Verdade, Espírito de Cristo, tá? Então, em João 14, o capítulo 14, dos versículos 16 e 17, diz assim, né, que o Pai vai enviar, Jesus falou, o Pai vai enviar outro Consolador. Então, Jesus morreu, ressuscitou, e ele subiu aos céus. E os discípulos ficaram esperando lá 40 dias, né, numa hora angústia, fechadinhos numa casa, porque eles estavam, né, os romanos, até os próprios judeus mesmo, estavam perseguindo os cristãos, e eles ficaram fechados numa casa com muito medo, e Jesus falou assim, permaneçam aqui em Jerusalém, né, na Judeia, até que do alto vos desça poder. E eles ficaram morrendo de medo, porque eles conheciam Jesus, mas eles não sabiam sobre aquele poder.
né? Eles não tinham ainda sentido o Espírito Santo dentro deles. Eles já andavam com o Mestre. Para que eles queriam sentir o poder se eles já andavam com Jesus? Diz assim, né? Eles diziam assim, as pessoas em volta falavam, mas os seus discípulos não jejuam. Ele falou assim, mas vão jejuar por quê? Se eles estão comigo. Eles estão andando com o verdadeiro poder aqui do lado. Então, eles não precisavam jejuar, era só olhar o que Jesus fazia e replicar aquilo. E eles ficaram com muito medo. Então, eles permaneceram naquela casa até Jesus aparecer lá dentro, né? Quem sabe essa história aqui? Todo mundo sabe dessa história? Né? Então, sim, a gente pergunta, né? Onde que o Espírito Santo nasceu? As crianças me fazem essa pergunta. Tia, onde é que o Espírito Santo nasceu? Jesus, ele sabe que veio em carne, nasceu, né? Nasceu, foi colocado na manjedoura e tudo mais, a gente faz representação na igreja, mas o Espírito Santo? Aqui diz que ele não nasceu. O Espírito de Deus, fala no começo, ali em Gênesis, que Deus, o Espírito Santo pairava sobre as águas. Né? Então, Gênesis 1, 2 diz ali que ele pairava sobre as águas. Então, ele veio de encontro aqui na Terra. Então, foi a primeira vez que foi mencionado, provavelmente tenha sido Moisés, né, que escreveu essa parte, não tem um relato, né, exato de quem foi que escreveu, mas diz que ali o Espírito de Deus estava pairando sobre as águas. Ou seja, a Terra estava precisando do Espírito Santo e ele estava ali, andando em volta da Terra ali. Né? E hoje em dia, onde que ele mora? Alguém pode me dizer onde é que ele mora? Onde é a casa do Espírito Santo? Dentro de nós. Dentro de nós. Onde mais? Dentro de nós, isso. Mas existem 2 lugares onde ele está, tá? Salmo 139 diz ali assim, para onde fugirei do teu espírito? Ou seja, ele está em toda parte. Se eu me esconder lá no mais alto das montanhas, lá tu estás. Se eu me lançar nas mais profundezas do mar, lá também tu estás. O Salmo diz assim, alguma coisa assim, né? Se eu me colocar dentro do armário fechado lá, né? Lá tu estás também. Então, ele está em todos os lugares. Mas, para ele exercer o seu poder com glória, com graça, ele habita dentro de nós, daqueles que o buscam. Não é? Não é todos, não é em todas as pessoas que ele habita. Né? Por isso que há tanta maldade no mundo, há tantas coisas ruins. Porque nem em todo lugar ele está. Lá em 1 Coríntios 6,19 diz, vocês são templos do Espírito Santo. Então, nosso corpo aqui, ele é uma casquinha. Ele é um templo. Um dia vai acabar. Mas o que vai permanecer? A nossa alma. Alguém crê diferente? Que vai morrer, acabou? Morreu, acabou a alma, acabou o corpo, acabou tudo? Ou vocês creem assim, que vai existir, que a alma ainda vai permanecer para sempre? Pode abrir o microfone, gente, fala. Bom, na minha igreja fala da vida eterna. Uhum. Você crê que vai um dia morrer, a tua alma vai continuar? Isso. Né? O corpo vai morrer. É o ponto de vista da minha igreja, da minha religião. E todo o cristianismo fala isso, né? A católica fala isso, né? Mas tem umas que dão mais ênfase e outras não. A minha, todos que eu participei até hoje deram muita ênfase a isso. A estar com esse foco de que um dia essa carne aqui vai morrer, mas o meu espírito e minha alma vão permanecer eternamente. Né? Alguém sabe me dizer qual que é o trabalho do Espírito Santo? Gente, ele trabalha muito. A gente dá muito trabalho para ele, né? Interceder diante a Deus. Interceder diante a Deus. Ótimo. Né? Fala que ele leva lá, né, nossas petições, né, até Deus. Mas a Bíblia também diz que ele é consolador. O próprio Jesus falou, o Pai vos enviará um consolador. Quer dizer, vai enviar alguém para ficar no meu lugar, consolando vocês. Vocês não vão ficar chorando pro resto da vida aí a minha morte. Ou chorando que eu fui embora e não voltei mais. Não é? E o Consolador veio para isso. O André falou ali nos conscientizar de alguma coisa ali que não deu para ler, passou rápido. Conscientizar dos pecados. Isso, muito bem, né? Ele ensina a verdade. Então, a verdade é o quê? Você está pecando ou você está fazendo certo? João 14, 26 diz que ele ensina todas as coisas.
Tá? Então, ele veio para ensinar tudo que nós perguntarmos a Deus, ele vai ter uma resposta. Muitas vezes não é aquela que nós queremos, mas ele vai responder. Ele convence as pessoas do pecado, tá lá em João 16:8, também. Gente, eu tô falando rapidinho do versículo, mas eu vou mandar para vocês depois, tá? O material daí. Ele guia a nossa vida espiritual. Romanos 8:14 fala que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. Então, quem se torna filho de Deus, quem busca ele, aceita Jesus, eles se tornam esse filho. Eles se tornam guiados pelo Espírito. Ele não vai ficar assim, aceitei Jesus, vou só ler a Bíblia aqui, ou ler um livro, tal. Não, mas ele orienta a gente lá dentro, lá, dizendo muitas vezes o que nós temos que fazer ou deixar de fazer. Ele é um fortalecedor espiritual. Ele nos dá coragem, sabedoria e a direção. O que mais? E esse é o trabalho dele. Mas é a função na vida das pessoas. Como ela diz, né? Ele veio para orientar, transformar os corações. Ele veio ajudar as pessoas a terem uma vida justa. Né? Eu ouvi por muito tempo as pessoas dizendo assim, ai, a vida não é justa. Quantos aqui já ouviram falar assim, ai, a vida não é justa? Eu, até ano passado, às vezes vinha essa coisa na mente, ai, a vida não é justa, é muito sofrido, muito sofrimento, muita dor. Mas vocês sabiam que a maioria dessas coisas, nós mesmos que nos fazemos? Nós mesmos atraímos com a nossa boca, com a nossa fala. Quando vem o salário no final do mês, no começo do mês, já olho para as contas, olho para os boletos, ai, não vai dar. Já falo, não vai dar. Gente, você já está profetizando derrota. Em cima do salário que você ganhou, não vai dar, vai sobrar, vai multiplicar, o Senhor vai fazer minhas contas baixar. Minhas contas, gente, que horror. Quando eu mudei para cá, lá na outra casa onde estava, lá era uma rede, vamos dizer assim, uma rede única, né, de energia, que é a monofásica. E aqui é bifásico. Eu estou pagando 3 vezes menos do que eu pagava lá. Olha que roubo, gente. Se vocês têm monofásico na casa de vocês, coloque o bifásico. Compre um pote que vai dar, acho que, né, esse do bifásico, que vocês vão economizar lá na frente. Muito. Sistema de aquele só. O meu pai tem uma casa que ela é toda equipada, que se eu brinco assim, né, que se vier a guerra mundial, eles estão tão bem lá, porque tem energia solar, tem um gerador, quando falta luz, só o gerador dele funciona, mas é barulhento. A vila inteira fica ouvindo o barulho do gerador rodando. Tem um poço artesiano. Então, assim, e ele comprou um terreno do lado para plantar bastante fruta e verdura lá também, né? Que o fruta e verdura não tá barato, né? Bacana. Ele tem uma casa toda equipada. Eu vou dizer assim, nós também temos que ser uma casa assim, né? Toda preparadinha para o Espírito Santo. Então, a função dele em nós é transformar o nosso coração, nos orientar, ajudar a ter uma vida justa. Lembra que eu falei que às vezes eu pensava que a vida não era justa? E eu estou aprendendo algo que eu estou fazendo do Elton Euler, que a vida é justa, ela só está esperando a gente. Só está esperando a gente tomar um posicionamento e falar, não, ela é justa sim. O Senhor é minha justiça, Ele que vai à frente. Ele aproxima as pessoas de Deus, porque é só o Espírito Santo para fazer isso, não é mesmo? As pessoas, esses dias eu coloquei um post que tinha um cara indo em direção contrária e todo o resto do mundo indo para outra direção. Sabe, enquanto o mundo diz assim, não, vai por aqui, não, continua fazendo isso aqui. O Espírito Santo fala, não vai para essa direção, né? Vai lá para o outro lado lá. Que nem a mesma coisa assim, ó, o pessoal tá correndo tipo no tsunami, e aí o Espírito Santo fala assim, não, vai de encontro a ele. Né? Não é fácil, né, a gente dizer sim para isso. Né? Então, ele produz mudanças interiores. A gente sente, né, quando o Espírito Santo, a Estela também, né, que é cristã, né, que está aprendendo agora das coisas do Senhor também, né, você sente, né, Estela, que ele está mudando, e geralmente a gente vai entrar em conflito, o André também, a gente vai entrar muito em conflito ainda com as coisas de Deus, porque até o Espírito Santo produzir esse fruto em nós, vai levar um tempo, né, leva um tempo. E a Bíblia chama isso de fruto do Espírito. Então, quando o nosso caráter é mudado, quando a nossa... Pode passar aqui. Quando a nossa vida é para ser mudada, ele vai colocando lá o fruto do Espírito, que é o que nós estamos estudando esse mês. Né? Então, ele vai colocando o amor, ele vai colocando a alegria. E eu já vou falar rapidinho aqui, então, que o amor do mundo e o amor de Deus é totalmente diferente. O amor de Deus não é ciumento, está lá em 1 Coríntios 13.
O amor de Deus não é ciumento, não é invejoso. Ele cuida. Ele tem um ciúmes de nós, só que é um ciúmes que cuida. O ciúmes bom é aquele que quando você olha para uma pessoa mexendo, assim, digamos assim, quem é casado aqui, mexendo com o seu cônjuge, você vai proteger o teu cônjuge dos olhos daquela outra pessoa. Agora, as pessoas, você viu que no mundo faz o contrário? Digamos, o cônjuge está traindo lá, está repreendido aqui em nome de Jesus, né? Mas está traindo. Em quem que um cara está traindo uma mulher? A mulher descobre. Em quem que ela vai brigar? Ela vai brigar lá com a outra pessoa, né? Com a amante, tá? Lógico, vai brigar com o marido também, né? Mas a pessoa tem que cuidar dos seus ali. Cuidar dos filhos, cuidar, né? Então, esse é o verdadeiro ciúmes, é o verdadeiro cuidado. Não é nem ciúmes, né? É o verdadeiro cuidado. Então, ele traz alegria. Então, muita gente posta uma foto, assim, toda alegre, né? Toda felizão, assim, tá, né? Tira selfie ali, bonito. Daqui a pouco é só virar as costas, ela começa a chorar. Não é aquela alegria de Deus, não é uma alegria que, mesmo em circunstâncias ruins, você vai estar permanecendo alegre ali. Você vai falar assim, não, isso aqui vai passar. Isso aqui vai mudar. Ele traz paz. Gente, quantas vezes lá, quando eu não era cristã, eu deitava com a cabeça no travesseiro e eu não sentia uma paz, né? Eu chorava muito, eu falava assim, meu Deus, esse mundo tá perdido, né? Eu não sentia paz. Eu sentia muito medo, muita frustração. E hoje é deitar no travesseiro e falar assim, a pergunta que eu faço assim, Espírito Santo, você está aqui comigo? Aí eu vou dormir. De manhã, quando eu acordo, eu pergunto, Espírito Santo, você está aqui comigo? Então, essas perguntas eu faço de manhã à noite. É costume, porque eu quero dormir com ele, eu quero acordar com ele. Eu quero estar preparada, que se Jesus voltar no meio da noite, eu vou estar preparada. Né? Então, faça essa pergunta, Espírito Santo, de manhã. Você está aqui comigo nessa manhã? Você está aqui comigo? Né? Mesmo que você não sinta, pergunte. Né? Pergunte. Paciência. Ah, paciência. Meu Deus, eu acho que assim, não sei, mas muita gente, a paciência já se foi faz tempo, né? As pessoas não têm a paciência de esperar numa fila, não têm a paciência, até as mulheres grávidas não estão tendo mais a paciência de esperar 9 meses o bebê nascer, né? Pergunta para o médico, não tem como nascer antes? Oi? Tem, né? 7 meses, mas vai ter que ficar na incubadora, né? Aquelas coisas. Então, a paciência, gente, é a gente esperar o tempo de Deus. É nós orarmos, colocarmos na mão de Deus, estarmos fazendo nossas ações e esperar nele. Se acontecer, amém. Se não acontecer, amém também. Né? Então, a gente não pode ficar esperando, ter aquela expectativa lançada no Deus e falar, Deus, esse é meu pedido, se vira. Ele não é o gênio da lâmpada mágica. Não é. Né? Bondade. Bondade é você oferecer um copo de água para alguém. Aqui vive parando os carrinheiros, assim, às vezes eu tenho uma briga, pô, cadê a água gelada? Que os carrinheiros passam aqui e pedem água gelada, né? Já sabe que a gente dá, né, ali. Então, a gente dá uma água gelada, né? A gente tem o cuidado com essas coisas. Então, bondade é você deixar um pouquinho seus afazeres, aquilo que você tanto gosta, para fazer as coisas de Deus. Eu vejo, assim, umas pessoas que estão cheias, mas cheias do Espírito de Deus, são os missionários. Tem missionário, gente, lá no Iraque. Eu fiquei sabendo hoje que tem missionário lá dentro do Iraque. Meu Deus. Eles largaram, gente, de todo o conforto, de todo o comodismo, de toda uma riqueza que eles poderiam estar ganhando aqui ou em outro lugar, para servir ao Senhor numa terra onde eles matam cristãos. Então, os missionários, para mim, são, né? Eu acho muito lindo o trabalho que a Universal faz. A Universal manda, gente, missionários para um monte de lugares e eles financiam, eles patrocinam esses missionários. Eles não simplesmente falam assim, ó, vai para o campo e se vira. Eles enviam, eles investem nessas pessoas também. Por mais que falem que, né, que sei lá o que pensam, né, da Universal e tudo mais, mas eles têm esse trabalho também, né? E se nós fizéssemos isso com a maioria dos nossos vizinhos, que nem eu falei, eu quero atrair as crianças aqui da frente, para falar alguma coisa sobre Deus, para colocar uma palavrinha de positividade na vida deles, que eles não têm nenhuma da mãe. Não é fácil, a mãe é uma mãe solteira, 3 filhos, uma menos de 2 anos, uma maiorzinha, não deve ter nem 5, e um que tem quase 7, eu acho. E a palavra de maldição de ter na vida daquelas crianças. Esses dias eu chorei, sabe? Sentei ele na frente e falei assim, Deus,
né? Começa a mudar a boca dessa mulher, que ela possa conhecer o teu reino e me dar estratégia para eu chegar até ela, né? Sem ser invasiva, sem ela dizer, ah, lá vem essa crente aí do outro lado da rua, né? Que eu chegue de uma forma leve, que ela sinta esse amor e esse cuidado com os filhos, né? Esse é o meu objetivo no Fruto do Espírito aí, é levar isso para essas crianças aqui na frente. E para a mãe também, né? A fidelidade, gente, sério, eu tenho problema com esse, eu confesso. A fidelidade é você dizer uma palavra assim, sim, não, não. Sabe, ser fiel, ser pontual nos seus horários. Sabe, que nem ontem eu tinha um treinamento, eu estava pronta no horário certo para sair. Meu filho se atrasou e a gente chegamos lá no horário, né? Mas nos atrasamos. Eu gosto de chegar bem antes nos locais. Eu gosto de ver onde é que é o local, eu gosto de olhar no mapa, ver onde que eu tenho que ir. Esse tempo a gente foi procurar emprego para ele, e no mapa estava o lugar errado. E aí eu falei, não é aqui nesse lugar. E só apareceu ele, porque eu procurei o lugar certinho, né, que era. Pena que o local de trabalho não era tão bom. Não era muito aquelas coisas, né? Mas foi assim, pontual, a gente ter pontualidade, a gente ter um zelo, sabe, por coisas que nós dizemos e fazer. Que nem às vezes eu falo assim, acho que eu vou fazer um bolo hoje. Aí eu esqueço, meu marido fala assim, você falou que ia fazer um bolo, né? Ele me lembra bem na hora que eu tô deitada já. Você falou que ia fazer um bolo, né? Na hora que eu tô indo pra dormir, ele fala. Eu falei, nossa, que vergonha, né? Meu Deus. Mansidão. Esse aqui eu posso dizer que eu tenho até de sobra. Quem quer um pouquinho? Quem quer dinheiro? Quem quer a mansidão? Eu tenho de sobra. Então, a mansidão, eu aprendi muito sobre a figura que o Espírito Santo fala com as pessoas de ser manso como uma ovelha. Sabe quando a ovelha vai ser tosqueada? Eu tenho uma amiga que ela tá na Espanha e ela tosqueia a ovelha. Ela tá na época lá do tosquear e as ovelhinhas nascer. Aí você já tava dando uma mazinha com uma ovelha, e o marido dela tosqueando lá as ovelhas, a ovelha fica quietinha. Ela bale, né? A ovelha bale, né? Então ela não faz o bé dela, não faz nada, ela fica bem quietinha ali sendo tosqueada. Até quando se faz um cortinho nela, alguma coisa assim, ela fica bem quietinha. Então eu aprendi essa mansidão com elas, né? Nós sermos mansos, não esbravejar, não murmurar, a mansidão traz isso, sabe? Você ser mais positivo do que negativo. Lógico que tem hora que você vai, né, falar que calor, ou ai, que... Algumas coisas vêm na mente, né? Mas a mansidão, gente, ela é o auge para você começar a ter o domínio próprio. Tá? A mansidão não é o mesmo que uma pessoa passiva, tá? Não é uma pessoa, eu sou passiva, sou bem aqui, sou neutra, se perguntar de política eu sou neutra, se me perguntar de religião eu sou neutra, não é isso. Mansidão é quando te pisam no calo, ainda mais pessoas dentro da sua casa, e você manter a calma. Né? Não é qualquer pessoa que xingou você ali na rua, ali que você nem conhece, não paga teus boletos nem nada, que vai te fazer surtar. Os próprios de casa, muitas vezes. Né? Então, e o domínio próprio? Tá? O domínio próprio é quando você tiver todos esses outros 8 frutos, o domínio próprio vai tomar posse de você. Né? Gente, não foi fácil. Eu era muito impaciente. Eu não era pacificadora. Gente, eu vou confessar aqui, com 6 anos, a minha loucura. Eu vou confessar aqui. Tá gravando, mas tudo bem, né? Com 6 anos. É que você vai pro YouTube, às vezes eu não sei se, né, eles dão um corte lá, né? Eu levei vou mostrar aqui, né? Assim, isso aqui, assim, ó, sem ponta, não tinha pontinha, tá? Tá vendo? Né? Levei isso aqui pra escola. E eu falei que eu ia no menino lá, que ele não parava de me encher o saco. 6 anos, gente. Terrorista. Eu não era fácil. E hoje, nossa, né? Eu sou lógico que tem hora que a gente se indigna, né, com algumas situações. Mas eu sou pacificadora. Eu posso dizer que eu tenho espírito pacificador. Né? Bem-aventurados pacificadores, porque eles herdarão o reino. Uhul. Então, quem aqui tem dificuldade em algum... Se quiser abrir, né? Poxa, eu preciso de mais isso, eu preciso de mais aquilo. Eu posso falar aqui, a fidelidade, para mim, ainda é um ponto que eu preciso trabalhar muito em mim. E vocês? Quem tem coragem?
Já falou os nomes? Lá nos grupos vocês falaram, né? Tem a benignidade, né, também, né, que também a longanimidade, porque é você ser longânimo, você ser pavio longo, não pavio curto. A longanimidade não deixa você ter raiva rápido, né? Então, a longanimidade é você ter aquele paviozinho bem, bem longo, longo, né? E não é deixar com que as pessoas te humilhem, te pisem, também, muitas vezes, né? Às vezes no trabalho, alguma coisa assim, né? Não ser maltratado, ser subjugado, mas que nem assim, aqui em casa, o mais nervoso é meu marido. Ele fala. Eu deixo ele falando, eu fico bem quietinha, fico na minha. Gente, as pessoas não aguentariam o que às vezes a gente ouve, que escuta assim, e fala assim, ai, eu não teria tal paciência. Eu conheço uma mulher, não vou dar nomes aqui, né, não tá no grupo nem nada, tá? Que o marido dela maltrata ela, sabe, assim, na frente das pessoas. Ele não tá nem aí. Né? Então, imagina o que ele não faz em casa, né? Então, e ela aguenta. Mas eu falo assim, se eu fosse as pessoas, já tinha, né, partido há muito tempo. Que condições ela tem? Ela não é dependente do marido, né? Ela tem as condições dela. Ela tá usando a mansidão né? É o quê? Ela tá usando a mansidão de forma negativa. Demais. Nossa, a longanimidade dela é extraordinária, que nem o André fala, é extraordinária. Eu acho que você falou algumas coisas no grupo lá, você falou que se perder um, perde todos, né? É isso? Fiz uma pergunta lá no grupo. O primeiro e o último ali, ó, entre o amor lá e o domínio próprio, né? O amor é o primeiro. A Bíblia diz que sem amor, não importa se você faz milagre, se você ressuscitou alguém, se você curou alguém, se você deu dinheiro aos pobres, a palavra diz, se você não tiver amor, de nada que você fez aqui na terra de bom vai ser contado lá, vamos dizer assim, que a gente tem uma continha lá no céu, né? Não vai ser contado lá no céu como que você foi um ser abençoado. Você fez isso muitas vezes por interesse, você fez só porque alguém que você ama pediu, mas não, você não fez só porque você tem amor pelas vidas. Você fez por fazer. Você fez porque todo mundo faz. Sabe aquele assim? Você faz porque todo mundo fez? Não é assim, não é? Quantos anos tem o Espírito Santo? Alguém sabe? Alguém sabe quantos anos tem o Espírito Santo? Você estava lá com Gênesis, né? Passeando nas águas, né? Ele é eterno, né? Isso aí. Você não pegou, não, tá? Eu tô atento. Tá atento, é? Ele é eterno, ele não tem idade, né? Mas, segundo a Bíblia, a nossa terra aqui, vocês sabiam que até a nossa terra aqui tem, se contando biblicamente, ela tem só 6.000 anos. A humanidade tem só 6.000 anos, né? Poderia ter havido os dinossauros, essas outras coisas, mas não compete a nós saber essas coisas, né? Mas a humanidade mesmo tem 6.000 anos. É novinha de tudo. Por isso que a gente é que nem fala que nós somos que nem crianças, né? Diante de Deus. As nossas palavras chegam até Ele como palavras de criança. Na Bíblia está escrito que Ele veio de eternidade em eternidade. Salmos 92. Tá? O Espírito Santo, ele ajuda quem? Quem que ele ajuda? Eu falei no começo, que ele não ajuda todo mundo. Quem são as pessoas que ele ajuda? Nós também, né? Nós não podemos ajudar todo mundo, né? Mas tem umas pessoas específicas que ele ajuda. Quem está perdido, está procurando um caminho, né? Quem está triste e quer estar alegre, né? Eu tenho um amigo meu terapeuta, ele falou, ele era de uma facção, né? Tá? Ele era de uma coisa ruim. E um dia ele falou para Deus, eu não quero mais viver. Esse senhor, ele já conhecia Jesus, já conhecia a palavra, tudo, mas ele estava no caminho totalmente errado. E ele pediu para Deus, falou, o Senhor me leva ou me muda minha história. Ele estava super triste, ele estava sem direção nenhuma. E ele pediu e o Espírito Santo deu para ele. Né? Beijo, Si, Deus abençoe. Então, ele
ajuda quem quer mudar de vida, quem quer mudar a história, quem quer mudar as angústias, trocar o fardo com Jesus, né? Ele faz essa troca conosco. Ele ajuda quem quer crescer espiritualmente. Então, são essas pessoas quem ele mais está perto, quem ele está dentro, né? Como que ele ajuda? Ele traz paz interior, ele ilumina. Quando você vai ler a Bíblia, eu não entendi, gente, eu morri de medo de Apocalipse. Eu falava assim, meu Deus, que livro sanguinário. Fala de dragão, fala de morte, fala disso, aquilo. Eu não queria ler Apocalipse. Tanto é que eu não chegava nem na parte do 21, 22, né, que fala do céu. Eu nem conhecia essa parte. Quando eu comecei a ler a Bíblia mesmo, que eu comprei uma para eu ler, aí que eu fui ver o final da história. É um dos livros que eu mais gosto. Uma palestra. Então, ele ajuda dando discernimento nas nossas decisões. Ele fortalece nos momentos difíceis. Ele produz a transformação do caráter. Né? Lembra que eu falei que eu levei um negocinho lá para... Hoje em dia, né? Ele transforma o nosso caráter, ele transforma a nossa vida. Ele transforma a nossa condição. Né? A nossa humanidade ruim, maléfica, ele transforma em bênção. O que desagrada o Espírito Santo? Alguém sabe me dizer o que desagrada ele? O que desagrada o Espírito Santo? Pode falar, gente. Conseguindo ver a imagem aí, galera? De um lado tem os frutos, né? E tem... Você consegue comentar essa imagem aí, Michelle? Isso é o quê? Você consegue comentar essa imagem aí? Acho que seria interessante você comentar essa imagem aí. Não está aparecendo aqui. Não está compartilhando? Não está compartilhando. Não. Para Vê vocês? de novo. Não, só tá fotinho. Agora foi? Não, tá escrito aqui que tá apresentando, mas não veio. Peraí. Tá escrito, tá apresentando. Deixa eu tirar aqui. A imagem, ela fala de um lado, né? É uma árvore. De um lado fala... Vou tentar de novo. Fala... Eu tô vendo, eu vejo uma árvore cor-de-rosa. Um delay danado, cara. Tem um delay danado. Aqui, ó. Será aqui? Será que foi? Eu tô vendo. No meu celular, eu tô vendo. Eu também, tô vendo uma árvore cor-de-rosa. Uma árvore, aí tá escrito... Agora abriu. Agora aqui tá aparecendo também. De um lado tem os frutos e do outro lado é as obras da carne. Se o Michel pudesse comentar essa imagem, seria interessante. É uma que você já O que tinha vocês postado acham no dessa? grupo? Você consegue ver agora a imagem? Juro que Não, né? Só eu que não tô vendo? Caramba. Só você que tá vendo. Todo mundo tá vendo. Então comenta, André. Eu não... Não, eu não tenho propriedade. Ô, Mel, comenta aí. Mel, você que tá vendo, não Oi. tô vendo. Falou comigo? Tô tentando ver se eu consigo abrir aqui na outra tela, porque tá muito pequenininho, eu não tô conseguindo abrir, mas eu sei que é uma árvore. Queria aumentar, mas não tá aumentando aqui no meu. Aumenta na tela, passa. Aqui, ó. Aqui, ó, do lado que dá, ó. É porque quando você dá zoom para ficar só você e a conversa, você consegue aumentar ela. Será que se eu virar aqui dá? Peraí. Eu acho que é o porque- seguinte. É de um Ah, lado ele tá Você falando pode sobre o pegar os fruto do dedinhos e abrir assim, espírito. ela. Ela abre Olha, de um lado ele tá falando sobre o fruto do espírito, outro lado ele tá falando sobre o fruto da carne. Isso aí. Sim.
Dá para abrir, dá para ampliar. É só você ampliar, você clica em cima da imagem e você amplia. É como se ficasse só você e conversando. Isso. Assim que agora eu não consigo nem voltar para ver vocês. É só que cada um clique leve durante do lado e você volta. Ah, peraí. Você amplia, você volta. Você quer ver que a aula... Não fala o contrário, né? Ali, o fruto da carne não fala o contrário do que é o desamor e tudo mais, né? Mas ele fala coisas que a carne faz, né? Que é a mentira, que é a sexualidade, que mais ali? Ciúmes. Tá vendo? Ciúmes, causar divisões, causar brigas, sabe? Eu entrar aqui, é como se fosse, de repente, assim, eu entrar aqui no privado de algumas pessoas e ficar falando da vida do André, ficar falando mal, né? Isso é obras da carne. A carne, ela sempre vai tender a querer fazer essas coisas, mas o fruto do Espírito, ele vai interromper essas ações, né? do nosso pensamento, muitas vezes daquilo que a gente quer fazer. Vamos lá. Vou compartilhar essa imagem no grupo lá. Eu achei legal porque faz esse paralelo, né? Do fruto e da... Vocês estão me vendo? Sim. Tá. Agora sim. Então, lá, o que desagrada o Espírito Santo? É essa obra da carne, a mentira, o orgulho, a injustiça. Sabe quando a gente... uma vez eu vi uma reportagem de uma mulher que ela estava dentro do aeroporto e o bebezinho dela estava deitado no chão e ela estava naquelas salas VIP, assim, né, para esperando o voo. E ela mexendo no celular. E aí alguém bateu a foto e falou assim, olha, as pessoas hoje em dia estão ligando mais para o seu celular do que para os seus filhos, ou uma coisa assim. Gente, ela foi na televisão se explicar o que tinha acontecido, porque ela foi julgada muito depois. As pessoas que reconheciam ela e tudo mais, ela foi muito taxada nas redes sociais. Ela simplesmente já estava há 4 dias naquele aeroporto, a empresa aérea não fazia nada para trocar um voo para ela sair daquela situação, não deu um quarto de hotel para ela ficar com o bebê. Ela simplesmente deixou o bebê dormir, que ela dormia no chão com ele. Ela pegou o celular e estava mandando uma mensagem para os pais dela e buscar, que estavam a quilômetros de distância, pedindo para eles, por favor, venham me buscar, porque eu não estou aguentando mais ficar aqui nesse aeroporto dormindo aqui no chão. Olha só, e ela teve que se explicar, gente. Então, a palavra de Deus diz que nós não devemos nos justificar. Sabe? Quando você... um exemplo assim, ó, você vai para o trabalho, você chega atrasado no trabalho. Aí você justifica. Que você chegou atrasado, você quer justificar. Não porque o ônibus atrasou. Não porque o pneu do carro furou. Simplesmente, quando me atrasava, eu ligava no trabalho e dizia, olha, eu vou me atrasar 20 minutos, tá? Então, né, comece o andar da carruagem que eu vou me atrasar 20 minutos. E uma vez até um coordenador meu falou assim, Michele, você nunca se justifica por que você chegou atrasada? Eu falei assim, qual é a diferença que vai fazer no trabalho? Simplesmente, eu preciso notificar você que eu vou me atrasar, mais nada. Não interessa por que eu estou me atrasando. E muita gente mente, né? Mente, acordou atrasado. Então, chega atrasado no trabalho. Não, o ônibus atrasou, o pneu do carro foi... Inventa uma mentirada só. É simplesmente você ligar e notificar, gente. Não precisa mentir. Omita. Omitir pode. Tá? Omitir fatos é concedido por Deus, né? Agora, mentir um fato, não. Né? Então, que nós possamos ter a fidelidade fala sobre isso também, né? É você contar sempre, estar falando a verdade ali, está sendo verdadeiro. Mas... Isso. A gente está vivendo um mundo do fake news, né? Muitas informações são falsas. A gente está vivendo uma cultura que as fofocas são, em parte, né? Elas são geradoras de grana, né? Dinheiro, né? Jornais vendendo isso e tudo mais. Então, nós, como cristãos, temos que ter uma mente mais seletiva em relação a isso. E isso que a moça tirou a foto aí, né? Eu achei isso legal você colocar isso também. Porque, na maioria das vezes, a gente ia julgar, né?
Já viu também saiu uma imagem também no Facebook que tem uma leoa geralmente é um animal pegando assim, aí quando mostra a imagem toda, mostra que ela tá salvando, né? Porque a imagem tá cortada, a primeira impressão é que parece que o animal tá comendo outro, né? Um filhote. Aí quando a imagem é ampliada, aí fala assim, acho que a imagem geralmente fala assim, não julgue, né? Pela primeira impressão, né? Então, acho que isso também é muito legal, muito legal. Aquele ditado, né? Não julgue o livro pela capa. Não julgue as pessoas por uma foto. Nós podemos julgar coisas que nós estávamos antes, durante e depois. Se nós não chegamos antes do fato, nós chegamos no meio e demos continuidade, a gente não tem direito a dar opinião nenhuma. Agora, se a gente entende, que nem a gente conta fatos ali no nosso grupo, se nós contamos o fato, a pessoa está entendendo o que está acontecendo, tal, e aí pede a nossa ajuda, o que vocês, né, me ajudam aqui, a gente fala ali sobre isso, né? Aí sim a gente dá o pitaco, a gente fala aquilo que a gente acha, que nesses dias, acho que foi a Sheila que pediu ela não sabia o que fazer dar atenção com a mãe, se internava, se ficava com a mãe. Eu fui no particular dela, conversei, porque eu já cuidei de acamada. Eu sei como que é. A minha primeira paciente foi minha avó. Então, ali que eu tive que aprender, eu comecei a ter paciência também, amor. Nossa, cuidava super bem da minha avózinha. Minha mãe olhava para mim e falava, Michele, como é que você sabe o que fazer? Que você nunca fez curso de enfermagem, nada. Eu falei, mãe, eu só sei que Deus está me direcionando aqui, porque eu não sabia fazer nada. Sabia como dar banho. Vocês iam julgar se ela decidisse internar a mãe? Internar não, colocar no asilo? Vocês iam julgar? Não, porque eu até aconselhei isso. Eu aconselhei, por quê? Porque eu sei quanto eu tenho a avó materna minha, ela veio até 2000 e compartilhou para botar na rede. Até 2023, alguma coisa assim, ela estava viva. Nós internamos ela, né, porque as pessoas já não estavam tendo mais a vida cotidiana ali, né, e tudo mais, para ela se centralizar, para ela ir para casa de um tio meu, para ela saber o horário de comer, dormir, porque ela não estava tendo nada disso. E aí ela foi para uma clínica cara ainda, né, porque é aquelas clínicas que realmente, né, cuida a pessoa, para a pessoa não sair e tudo mais, né. E aí, cuidaram durante 6 meses e depois ela foi para casa do meu tio com uma rotina boa. E também, gente, a gente cuidar de um ente querido é válido, nossa, é honroso, é maravilhoso, mas a sua família também precisa de você. Né? Quando a minha avó ficou doente, ela estava com câncer, gente, mudou totalmente a rotina da nossa casa. Eu tinha um filho pequeno, tinha meu pai e minha mãe, minha mãe pediu um tempo do trabalho, sabe, ela fez umas férias, meu pai pegou a licença-prêmio dele, que era de cada 5 anos, ele pegou, para ficar cuidando da minha avó, porque não era fácil. Né? Não é 1 ou 2 pessoas que vai conseguir cuidar, tem que ser até mais. Então, a gente revisava, era muito, muito difícil, né? Mas aqui, voltando aqui, então, o que vai deixar o Espírito Santo triste é mentira, orgulho. Gente, o orgulho é aquele negócio assim. É o Espírito Santo falar, dar uma direção e falar assim, não, isso é coisa da minha cabeça. Não vou fazer isso aqui, não. O Espírito Santo já pediu para eu dar sapato. Eu saí da igreja sem o meu sapato, daí chega uma pessoa lá no final e ainda falar assim, quem que deu o sapato aqui que eu precisava, porque amanhã eu vou fazer uma prova e eu precisava de um sapato desse? Eu falei, meu Deus. Né? Da Bíblia, sabe aquela coisa que você mais gosta? Aquela bijuteria, aquele negócio mais, sabe? Aquela Bíblia que você mais gosta e o Espírito Santo fala assim, ó, dá para alguém. Tá? É isso vencer teu orgulho. Sabe? É você pegar teu item, tua roupa mais cara e você dar para alguém. Né? E sem se importar o que ela vai fazer ou não com aquela roupa. Né? Então, isso é quebrar o orgulho. O orgulho é isso, tá? Então, a gente deixar nossas coisas mais importantes para ouvir Deus falar e faz isso com o que eu tô mandando. Né? Então, o orgulho é quebrado ali. Outra coisa, o perdão. Gente, falta de perdão. Sabe, a gente não perdoa uma notícia, um cara lá da notícia que a gente viu, que nem tem nada a ver com a nossa vida, a gente fala um monte, né? Por isso que eu não assisto mais televisão, não assisto mais TV, não assisto mais notícias ruins, porque isso vai impactar muito na minha vida e o meu dever seria orar, tá, para aquelas pessoas que foram prejudicadas e tudo mais,
né? Então, eu não vejo mais notícias, né? Tem ali, às vezes passa, né, numa rede social ali, alguma coisa, a gente vai vendo ali, né? Tem coisas fakes que as pessoas estão postando e dizem que os cristãos estão sofrendo não sei onde. Eu falei, gente, é tudo fake. Eu trabalho com IA, eu sei como é que é. Esses dias eles mostraram, assim, um monte de pessoas, assim, só com a cabecinha, assim, tudo no barro, assim, na lama, né? Tudo só com a cabecinha. A lama tudo em volta perfeito. Os pés do soldado, todo mundo perfeito. O lugar perfeito, assim, sabe? Eu falei, gente, você acha que você vai enterrar alguém e vai deixar, assim, tudo perfeitinho? Então, uma coisa assim, daí as pessoas começam a orar por coisas que não são reais, sabe? As pessoas começam a pedir para o Espírito Santo tocar e tocar lá, tá, por coisas que não é real, né? Comece orando, ore pelos seus vizinhos, ore pelo seu bairro, pela sua cidade, não é? Tá de bom tamanho. Aqui, eu vou falar um pouquinho aqui do nosso devocional, deixa eu só terminar essa parte aqui. Tá? Vida consciente no pecado. Eu sei que eu estou errando, mas não é nada, se daí o Espírito Santo releva. Leva não, né? A palavra diz assim, ó, lá em Efésios 4:30 diz, não entristeçam o Espírito de Deus. Então, você ter amargura, né, raiva de alguém, ira, gritaria, que é o que mais acontece aqui na frente de casa, gritaria, maldade, você ficar pensando mal das pessoas, malícia, sabe aquela... Eu creio que, assim, minha mente já tá um pouco purificada, porque, assim, às vezes alguém conta uma piada duplo sentido, eu fico, não entendi. E nem preciso repetir, eu falo. Se eu não entendi, deixa pra lá. Né? Não quero saber. Né? Ou se alguém vem falar alguma coisa de alguém, eu falo assim, é bom, é coisa boa, então eu quero saber. Vem falar mal. A igreja que eu participo, eu já estou ali desde 2020, 6 anos. Nunca, e igrejas tem dessa, né? Às vezes vem um fofoca de um, fala de outro, né? Não é só aqui não, né? Tem vários lugares que é assim, né? E ficam falando, a gente vê até né? Quando eu assistia novela, eu vê até nas novelas, né? Tem aquele pessoal na porta da igreja só fofocando. Tá vendo aquele lá? Aquele isso aqui, né? Que é só apontando, né? Nunca ninguém veio falar mal de um pro outro, ou veio falar que fulano falou mal de mim ou do meu marido. A gente não permite isso. Quer falar? Fale coisas boas. Quer comentar de alguma coisa? Comente coisas boas. Não fique falando dos outros, seus achismos, até dos nossos filhos. Eu falei, né, eu tenho uma pessoa na minha família que ela é bem tóxica, tá? E assim, ela fala de todo mundo. Aí você sabe quando você chega perto de alguém, perto dela, ela chega perto a gente chega perto das pessoas, aí a pessoa olha torto assim pra gente e fala assim, ela falou alguma coisa na minha vida. Você já percebe que ela falou alguma coisa ruim ali, né? Pra mim, tanto faz como tanto fez, né? Não tem problema que vocês querem dizer. Só se importa com aquelas pessoas que te ajudam a pagar teus boletos. O resto, esse é um dos meus lemas, tá? Então, te ajuda a pagar teus boletos? Te ajuda financeiramente? Te dá palavra de incentivo? É com essas pessoas que tem que se importar. O resto, né? Nós aqui, eu me importo muito com vocês dão, né? Sempre ali falam coisas boas, né? Vem no particular, conversa, então é muito gostoso isso. A gente parabeniza, né? Aniversário hoje, que nem a da Kátia, não tá aqui, tá jantando com a mãe. Que delícia. 40 anos. Uau! As habilidades do Espírito Santo. 1 Coríntios 12 fala sobre ele ter sabedoria, conhecimento, fé, ele cura, discernimento de espírito, profecia, o falar em línguas estranhas, né? A gente fala línguas estranhas, né? Mas é uma língua diferente, tá? Uma língua enrolada que é uma língua que Deus entende, né? Eu não sei se muitas pessoas acreditam aqui, né? Eu acredito porque eu falo. Então, eu acredito. O que mais? Interpretação. Gente, interpretação é fantástica. A pessoa começa a falar inglês e a outra pessoa que não entende nada, ela começa a interpretar o que a outra está falando. É raro, mas acontece. Sabe? Não é aquela pessoa que estudou interpretação, que estudou, ela é brasileira aqui, tem um português, ela estudou inglês. Não, a pessoa começa a traduzir sem nunca ter ouvido falar a língua. Ela entende que o outro fala na língua dela. Olha que fantástico isso. Você entender uma pessoa, digamos, lá da Índia, a pessoa fala, você entendeu o que a pessoa fala. É o Espírito Santo que faz isso.
Então, esses dons, eles são capacidades espirituais que ele dá de tempo em tempo, entendeu? Não tem assim, você vai ter a unção da fé, você vai ter a unção da cura, né? Tem, né? Tem pessoas que... tinha uma vez um missionário que ele veio para cá, gente, sério, ele ministrou, nós saímos para a rua para evangelizar, e ele falou que famílias iriam se reconciliar, pessoas iriam ser curadas, pernas iriam, digamos, a perninha das pessoas que estava tortinha, assim, né? A perninha ia crescer, se alinhar junto, assim. Ele falou, tá bom, né? E a gente saiu para a rua. Gente, era pai ligando para filho que não falava com ele há muito tempo, para se reconciliar. Era criança, tinha uma criança que ela não andava, ela foi fortalecida, os ossinhos dela começavam a estralar, assim, se ela começasse a se movimentar, a criança ficou em pé, sabe, deu uns passinhos. A outra, a perninha dela era curtinha, a outra entrou assim, começou a crescer junto, ela teve que mandar parar e voltar um pouquinho para trás a perna para ficar junto. Falei, meu Deus, que poder que é isso que esse homem lançou? Poder da cura. Então, a cura, ela faz isso. Então, é esse poder que a gente tem que buscar em Deus. E como que nós vamos ter esse poder? Quanto mais nos santificarmos, quanto mais estudarmos sobre esse fruto do Espírito, mais nós vamos alcançar isso. Eu quero ter poder para ressuscitar alguém. Eu quero ter poder para curar alguém. Sabe? Não é assim a gente querer ser arrogante, porque eu quero esse poder. Mas eu gostaria de ter esses dons, né? Quem mais gostaria de ter? Michele, eu acredito que esse poder ele vem no quesito, por exemplo, a gente com a própria palavra, a gente acaba ressuscitando o espírito de alguém que às vezes se sente fraco, fortalecido. Isso na mesmo. própria palavra. Às vezes o Espírito ali nos guia que se a gente profetizar palavras que dê ânimo a outras pessoas. Porque às vezes tem pessoas que vivem o processo de uma tristeza tão grande, tão profunda, que às vezes você carrega dentro de si um chamado dentro de você, que você consegue dizer uma palavra que dê ânimo na vida de alguém. Ela não se sente mais triste, aquele poder que poucos conseguem, algo que é somente dele, a gente não consegue explicar, é algo que vem dele, por ele, para ele, não é nosso, é só dele. Isso mesmo. Gente, eu lembrei agora aqui, e realmente, nós somos vivificados por isso, né? Eu era uma pessoa triste, eu era uma pessoa infeliz, né? E através até minha ex-sogra, né? Então, através dela, falar do amor de Deus, falar como que era, as coisas e tal, eu fui ressuscitada, eu fui vivificada. Tem uma mulher, esse diz que eu vi um testemunho, às vezes, a gente faz uns devocionais meia-noite, começa meia-noite, vai até 1 hora, né, falando sobre testemunho, tal. Gente, a mulher, ela se transformou, quem sabe a história do Nabucodonosor, que virou um bicho, assim, que ficava andando no meio do pasto e tudo mais, né, era um rei, e ele falou, né, afrontou Deus, e Deus falou que ele ia andar que nem um bicho, assim, durante alguns anos, acho que foram 7, né, se não me engano, e ele ficou que nem bicho andando, assim, né, vamos dizer assim, se colocasse roupa nele, tirava, se fosse dar uma comida boa, ele jogava, ele ficava assim, tipo, que nem um bicho passando e os servos ali cuidando dele, até ele se voltar à lucidez dele. Tinha uma moça que ela era igualzinha, ela disse que ela tirava a roupa dela, o marido cuidando, ela tinha 2 filhos pequenos, ela teve uma depressão pós-parto, e isso levou ela a se tornar assim, saiu dela. E ela saía gritando pela rua, sabe, tal. E aí um dia Deus direcionou ela para uma igreja, e ela foi indo em direção a um lugar que ela nunca tinha ido, mas era perto da casa dela, e tinha uma mulher na porta daquele lugar, e ela disse assim, essa mulher, eu senti um perfume muito gostoso dela, uma mulher linda, e ela me deu um abraço. Na hora que ela me deu um abraço, eu me voltei a mim. Ela se voltou a ela. Olha, gente, o poder da cura de um abraço. Então, é poderoso, muitas vezes não são só palavras, é você sorrir, é você abraçar. Quem já abraçou um mendigo aqui na rua, aqui? Um morador de rua, uma moradora de rua, aqui tem mulheres também, né? Quem já foi lá dar um abraço? Imagina se cada pessoa que passasse por um mendigo desse, por uma pessoa de rua, e desse uma palavra de afirmação para ela. Você acha que ela estaria lá ainda? Ela não estaria mais lá. Então, pensa nisso. Quando vocês passarem por um morador de rua, dá uma palavra de bênção para ele. Fala, profetiza tua vida, que vocês... Esses dias eu profetizei na vida de um cara, ele pegou... Faz uma semana, ele falou assim, vocês vão sair dessa vida aos pouquinhos e tal, né?
Não deu nem uns dias, ele, vou me internar. E foi. E foi se internar. Foi se internar. Então, a gente tem que lançar as palavras positivas. Por mais que a gente veja a situação ruim, lancem palavras de profecias boas, né, para elas acontecerem em nossas vidas e na vida de outros. Então, quem é o Espírito Santo? Ele é a terceira pessoa da Trindade. Ele não é uma energia, tá? Ele é real, ele é uma pessoa, né? E ele é a presença de Deus, né? Então, tá lá em João 14, Gênesis 1, né? Então, ele é o nosso amigo. Então, nunca pense assim, eu tô sozinho, eu tô triste, eu tô insatisfeito, busque nele, né? Fala, opa, tô sozinho aqui não, o Espírito Santo tá aqui comigo, né? Ele vai me ajudar, ele é o meu auxiliador. Às vezes a gente não tá ali, né, não tem no grupo às vezes para conversar, que a gente quer conversar ali, tá? O Espírito Santo tá ali, do teu lado. Tem aquele livro, Bom Dia Espírito Santo, o rapaz, ele comprou uma cadeira só para o Espírito Santo. Então, de manhã, ele tem um quartinho lá que ele coloca aquela cadeira e o Espírito Santo fica lá. Na hora do almoço, ele coloca a cadeira na mesa, o Espírito Santo está lá junto almoçando. Ele traz a realidade, ele traz para esse mundo físico a presença do Espírito Santo. Olha que lindo. Aí não tem como você pecar, porque você está lembrando dele o dia inteiro, ele está ali com você. Como é que você vai pecar? Se ele está dentro da tua casa. Se você olha para aquela cadeira, você sabe que ele está ali. É forte isso, né? É dispensar, né? Quem tem um espacinho para colocar uma cadeira aí, né? E trazer a realidade disso. Foi como ele entendeu que ele tinha que buscar o Espírito Santo para estar junto com ele. Né? Achei bem interessante. Está no Bom Dia Espírito Santo. Quem já leu o livro? É bem interessante. Podia ler um dia ele. Então, o que ele faz? Ele consola, ensina, guia, transforma. Ele traz paz interior. E eu queria fazer um teste com vocês. um testinho. Vamos lá. Deixa eu achar ele aqui. Nossa, sumiu. Vamos lá. Gostaria que vocês tivessem aí numa... Queria ter uma musiquinha que não tem. Respirasse bem fundo, umas 3 vezes, tá? Pode fechar os olhos também. Respira aí bem fundo. Puxa o ar bem fundo. Mais uma vez. Ainda com os olhos fechados, gostaria que vocês prestassem atenção nessas frases que eu vou dizer. E vejam qual chama mais atenção. Se alguém já disse isso para você, ou se você gostaria de ouvir essa frase. Tá? Para escolher uma. Primeira frase. Você me ajudou muito. Segunda frase. Quando você fala, eu me sinto melhor. Terceira frase. Você explica muito bem. Quarta. Você sempre percebe quando alguém precisa de ajuda. Quinta. Você tem uma fé que fortalece os outros. Vou repetir. Você me ajudou muito. Você já ouviu essa frase de alguém falando isso para você? Ou sente que você já ajudou algumas pessoas? Quando você fala, eu me sinto melhor. Alguém já falou isso para você? Ou você sabe que quando você falou alguma coisa, a pessoa se sentiu melhor? Você explica muito bem. Você já explicou alguma coisa para a pessoa que ela entendeu? Ela não estava entendendo e quando você explicou, ela entendeu bem? Você sempre percebe quando alguém precisa de ajuda. Então, você percebe quando alguém está precisando de ajuda e você vai socorrer logo? Você tem uma fé que fortalece os outros. Já ouviu essa frase? Ou você sentiu
fortalecendo a fé de outras pessoas? Pode abrir os olhos. Agora aqui eu quero perguntar uma coisa. André, qual a frase que mais você acha que te chamou a atenção, que você... Eu acho que a primeira, sem dúvida, né? Acho que a terceira... A terceira... Qual que é a terceira? Você explica muito bem. Não, a terceira... A última. Você tem a fé que fortalece os outros. Isso. Já ouvi também. Vamos lá. Se você tem a primeira frase ali, ó, se você já ouviu essa frase, né, ou percebe isso, você me ajudou muito. Você é uma pessoa com o dom da sabedoria e discernimento, tá? Eu não vou dizer, gente, não, tá? É um teste aqui que, né, eu tô fazendo, que ele vai de encontro com essa frase aí, coisa que você faz com frequência, tá? Então, esse dom, ele pode te acompanhar ali, né? Você pode ter esse dom com as pessoas ali. Próximo. Se você gosta de ensinar, tá? Ensinar as pessoas, de explicar as coisas para as pessoas, tem o dom de ensino. Então, eu sou essa pessoa, né? Tanto é que uma vez eu falei com uma pessoa, daí a menina assim, você é professora? Eu falei, sou dela. Nossa, explica tão bem explicadinho. Então, você consegue tornar as ideias difíceis mais claras para outras pessoas. Então, tudo que é difícil, eu gosto de identificar problemas, né? Sempre, até os problemas matemáticos eu gostava de resolver ali, porque para mim eu gostava de clarear as coisas, né? As perguntas difíceis. E graças a Deus, né? Porque criança faz cada pergunta difícil, né? Meu Deus. Você fala, meu Deus, onde é que eu vou achar agora? Eu falava assim, a tia não sabe, a tia vai procurar na Bíblia e eu te trago semana que vem, tá? E eu anotava, aí na outra semana eu levava para a criança, né? Ela, tia, você lembrou da minha pergunta? Eu falei, lembrei. Terceiro, se você sempre sente vontade de ajudar quem sofre, você tem o dom de misericórdia. O dom da misericórdia é você vê a necessidade do outro e você tira a tua roupa do corpo para dar para o outro. Tá? Então, a misericórdia é praticamente isso. Você faz a palavra das tripas coração. Não é? Você nem tem. Ai, gente, eu choro muito naqueles vídeos que a pessoa, o influencer vem, né? Aqueles testes sociais. Ele pede um dinheiro para a pessoa, bem pobrezinha lá na rua, né? E fala assim: você tem um dinheirinho para comprar um pão? Tô com fome. Às vezes a pessoa, a gente tem R$4 no bolso. A pessoa vai lá e dá o dinheiro para ele comprar o pão. Tem uma mulher, ela tá com 4 pãezinhos. Ela ia levar para uma família de 5. E ela deu um pão para ele. Ele falou, não vai fazer falta, você falou que tem que levar para 5, mas tem 4 pães aqui no teu pacote. Eu falei, mas é o que o dinheiro deu para comprar. Aí ele vai lá e ajuda com a cesta básica, leva no mercado. Eu choro com esse vídeo. Eu sou muito chorando. Então, esse é o dom da misericórdia. Então, se você tem a sensibilidade para perceber a dor das pessoas, também é o dom da misericórdia. Aquelas pessoas que vão orar em hospital, imagina que vai na aula do infantil. Nossa, né? Eu acho essas pessoas muito corajosas. Eu acho elas assim. Eu sei que muitas vezes elas, na primeira vez que vai, desmonta, né? Chora. Até os enfermeiros, né? Quando começa na aula infantil, né? Tem a Jenny aqui que estava, né? Ela estava na aula infantil, né? No outro trabalho dela, né? É de desmontar, né? Não é fácil mesmo. Se você gosta de organizar, liderar e resolver coisas, que é a frase, você tem uma fé que fortalece as outras pessoas. Não, 4. Se você anima e levanta quem está desanimado, você tem o dom de encorajamento. Sabe, aquele cara que, assim, tá lá na guerra, tá caído, o soldado tá caído, ele levanta o soldado. Que existiu aqui aquele filme Até o Último Homem? Gente, né? Gosto demais. Sem arma, sem nada, Deus colocou ele específico para salvar 60 homens numa noite. Numa noite, sozinho, num barranco. Ai, gente, é de arrepiar, né, uma história dessa. Então, é isso,
sabe? É você fortalecer, você levantar a pessoa e falar assim, ela tá ali esmorecendo, não vai dar certo, isso não... Vai sim, vamos. Acho que eu tenho isso também um pouco. Vai sim, vamos, vai dar certo. Que nem hoje uma moça, ela achou que ela tinha tido um golpe lá num negócio que a gente tá lá, e não era, sabe, tadinho. Tivemos que tranquilizar lá no grupo, né? Então, se você gosta de organizar, liderar e resolver coisas, você tem o dom da liderança ou serviço, né? Então, aquela pessoa que gosta tem umas que tem o dom de liderar, né? Eu não tenho o dom da liderança, né? Mas eu gosto dessa parte aí, né? De servir, de ajudar e, né? Eu falei que eu queria ser sabe quando tem essas catástrofes? Nossa, gente, eu não pensaria duas vezes se fosse assim, se eu tivesse condições de ir, né? Porque tem que ter o recurso também para ir, né? Para ir chegando lá não vai ter recurso nenhum, né? Não tem nem água direito para tomar. Eu seria uma pessoa que, vamos embora, vamos fazer essa ajuda aí. E se você tem uma confiança profunda em Deus, possivelmente você tem o dom da fé. Tá? Então, se você confia muito em Deus, que vai dar certo, que as coisas vão acontecer, então a sua confiança inspira outras pessoas. Quem que se identificou com algum aqui? Quer comentar? Quem já sabe seu dom? Eu já sabia desde os meus 7 anos, que eu queria ser professora. Gente, eu queria ser professora porque as minhas professoras me massacravam. E eu falava, eu vou ser professora para não ser igual a elas. Que eu acho que eu vou, como é que é? Algumas crianças não vão passar pelo que eu passei, pelo menos. Alguém quer comentar aí, Dondon? Uma experiência que teve. Ótimo, né? Sofrimento eu gostei muito também. Pode falar, gente. Aqui carrego o dom do ensino. O Senhor, acho que foi porque acho que quando surgiu a questão de ser professora, veio esse dom do ensino, essa questão de querer ensinar. Mas eu creio também na questão do primeiro dom, por causa que acho que não sei se vocês têm uma parte da Bíblia que ele fala sobre a questão da bênção da primogenitura. Vamos dizer assim, eu vivo a geração em minha família. Tipo, a minha avó é mãe da minha mãe, foi minha primogênita, e eu sou filha de uma primogênita. Então, a minha primogenitude, ela é geracional. É por isso que, de certa maneira, o Senhor, ele me ensina a ter o discernimento no quesito de estudar um pouco sobre aquela questão da profundidade. Acho que é por causa disso que ele me ajuda a compreender, sabe, aqueles processos interiores que muitas vezes a gente tem a dificuldade de entender. Eu não entendo, porque não é eu, é ele que me ensina a ter o discernimento de compreender aquilo que eu não compreendo. Tipo, eu consigo compreender por que dentro de mim eu passo por traumas anteriores. Mas não é eu. É ele me ensinando. Ele me dá o dom do discernimento. Eu carrego o dom do discernimento, de discernir tanto espiritualmente quanto emocionalmente. Tipo, eu sei que quando eu estou passando por algo, é tanto emocional quanto espiritual. Ele me ensina a discernir um e o outro. Aí ele ensina esse processo, assim como o dom da fé. Eu aprendi que eu sou universal. Eu vivo há 8, 9 anos seguindo a Igreja Universal. E com lá a gente aprendeu sobre justamente isso. Tá. Essa roupa ainda está na porta. A gente carrega justamente isso. Lá, por exemplo, na reunião de quarta-feira, a nossa reunião é sobre o Espírito Santo. É a busca pelo Espírito Santo. É uma reunião totalmente ligada à busca do Espírito Santo. Ele ensina sobre o Espírito Santo somente na quarta-feira. Ou seja, a gente vem nos fortalecer nele, buscar ele, encher-se dele. Assim como ele é uma pessoa que está sobre nós. Ela habita em nós quando a gente está totalmente vivendo e servindo ele totalmente. Ou seja, quando a gente vive a questão mais espiritual do que carnal. Por isso que
Dizem, o leão que você alimenta fala muito de você. E o Senhor, ele me ensina sobre isso. E quanto mais eu me alimento dele, mais dele eu me aproximo. E mais dele eu consigo compreender aqueles conflitos que muitos têm a dificuldade de entender. Ele me ensina a discernir. É mais ou menos esse processo aí. Que maravilha, né? Gente, hoje, olha o devocional de hoje, né? Que hoje é o dia 7, né? Viva no Espírito. Então, diz ali em Efésios 5,18, né? Mas não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-os do Espírito, né? Então, você se encher dele, é como se você tivesse realmente ali embriagado, muitas vezes, né? Se enche tanto, que parece que você está ali bêbado até de tanto que dele veio para você derramar durante a semana. Por isso que ir à igreja é importante. Porque quando nós vamos na igreja, nós vamos prestar o culto ao Senhor, mas nós saímos cheios de lá também. Né? O nosso vaso esvazia na semana e no domingo na igreja ele é preenchido. Então, se você não vai na igreja, escute um culto, escute uma missa né, pelo YouTube, é bem importante isso, né? Para que para que a gente possa ser cheio também do Espírito ali, né? E a energia que está com os irmãos ali, né, ao redor ali, eu acho que é importante isso, né? E diz hoje ali no devocional, ó, a plenitude do Espírito Santo só é possível aos que seguem a orientação bíblica, enchei-vos do Espírito. Então, essa é a orientação ali, né? Quem vive na plenitude do Espírito Santo teve seu caráter transformado, ou seja, ele é cheio do fruto do Espírito. O nosso caráter é mudado. Nós não temos mais um caráter carnal, um caráter terreno. Nós temos um caráter espiritual. Então, tá que a palavra diz que sobre essas coisas aqui, sobre o amor, a fé, a alegria, a paz, não tem lei contra isso. Não existe nada contra isso. Então, a gente pode usar e abusar desse fruto. Diz ali, né, que o Leonard Ravenhill, uns poucos pregadores bons e fervorosos produziram maior impacto no ministério cristão do que uma multidão de homens mornos. Então, assim, poucas pessoas que têm fé, que têm vigor, que, sabe, buscam a palavra, jejuam, oram, eles fazem muito mais estrago no reino espiritual, né, digamos assim, né, quebrando as cadeias do mal e fazendo pessoas de cidades inteiras, muitas vezes, né, se dobrarem seus joelhos diante de Deus, reconhecendo que Jesus é o Salvador, do que alguns homens, assim, que, a gente conhece Deus só de ouvir falar. Gente, esse final de semana eu escutei muito sobre posicionamento, né, que a gente estava falando sobre posicionamento, né. Raabe era uma mulher que ela não conhecia Deus, ela era de Jericó, e eles estavam ouvindo que estavam vindo os judeus, né, estavam vindo os israelitas, e que eles iam acabar com Jericó. Eles estavam com medo. Ela disse assim para os espias de Josué, o povo aqui está morrendo de medo de vocês, porque eles viram que vocês atravessaram o Mar Vermelho, que destruíram um exército, que foram lá na outra cidade lá e acabaram com eles. O povo aqui está temeroso. Só que ela disse assim, o teu Deus, que é acima dos céus e aqui na terra, eu gostaria que, se possível, eu ouvi falar desse Deus, por favor, salva eu e minha família, não deixa a gente morrer aqui com eles. E aí os espias foram lá, falaram com Josué já estava com a cabeça cheia, sabendo como que ele ia derrubar Jericó, porque Deus não tinha falado nada para ele ainda, eles não tinham nem atravessado o Jordão, e eles falaram para Josué falou, vai lá e salve ela, e a família dela, e tudo que ela tem, todos os pertences dela, tragam junto também. Gente, Raabe era da descendência de Jesus. Tá? Ela é uma das mulheres que, através dela, tem a genealogia onde chega até Jesus. Ela não era uma mulher judia. Ela não fazia parte do povo de Deus. Mas Deus viu graça nela, viu até mais graça do que as judias, porque ela fez parte dessa genealogia, né? Ela era mãe de Boaz, né? E ela teve parte, e ela era uma prostituta, ela era uma mulher da vida. Então, Deus transforma, o Espírito Santo transforma tudo aquilo que é de ruim, que é de pecaminoso, que é estragado dentro de nós, ele transforma em bênção. Ele transformou minha vida. Eu me senti uma mulher muito suja, muito a cabeça poluída. Eu estava fazendo um concurso para investigador, eu passei, só que a minha colocação foi lá em cima. E eu achava assim, eu vou matar tudo que é bandido, eu vou prender tudo que é bandido. A minha mente era totalmente, né? Tinha sangue no olho. Hoje foi perto do que eu sou hoje, do que era antes, é o Espírito Santo para mudar.
Eu queria que em cada um aqui também, se nós estamos nesse grupo aqui juntos, porque eu sei que é o Espírito Santo que nos une, no mesmo propósito, na mesma visão. E aí diz ali assim, ó, tanto é que ele fala da plenitude aqui, ó. A plenitude gera no cristão o fruto do Espírito e o faz viver sob dependência dele em todos os momentos e situações. Os dons, por sua vez, são dados por Deus para a edificação da sua obra. Porém, sem o fruto, será apenas uma experiência de barulho e não de transformação interior. E é sobre isso que C.S. Lewis fala. O cristão está preocupado com a paz do mundo e não com o reumatismo da sua mãe. Todo mundo quer pacificar, quer um mundo, né, que tenha paz e tal, mas teu vizinho que está passando necessidade, a pessoa que está passando, né, por alguma coisa ali do lado, a pessoa não está nem aí, né? A gente nunca sabe quem está passando ali necessidade. Eu vou orando na rua e falo assim, Deus, se tiver alguém aqui nessa rua, né, às vezes eu vou num lugar e tal, que o Senhor me mostre a casa para eu ir lá, se a pessoa está clamando por ti, o Senhor me mostra aquela casa, me mostra o lugar onde que eu tenho que ir para falar da palavra de Deus. Eu já cheguei a parar na porta de várias pessoas e bater assim, oi, tá tudo bem? E a pessoa vem lá chorando já. Né? Eu falei assim, Deus mandou aqui. Eu falo assim, Deus mandou aqui para falar com você. E aí traz uma palavra de conforto, de consolo, de, sabe, de carinho, né? E se a gente fizer isso, a gente vai orando no caminho todo dia e vai falando assim, Deus, me usa, fala com as pessoas, se alguém estiver procurando aqui a tua ajuda, que eu seja esse canal aqui, né? No trabalho, dentro do ônibus, eu já falei no ônibus, eu falei para uma mocinha grávida, tadinha, daí ela estava assim, toda assim, né? E a sogra dela falando algumas coisas e tal, daí eu falei, olha, vocês são a família dela agora. Eu falei, ó, vocês nem me conhecem, né? Mas eu senti de falar que eu posso dar uma palavrinha para vocês? E a mulher falou, claro, pode. A menina começou a chorar, porque ela estava sentindo um nada ali, porque eu fui mãe solteira. Então eu entendi o que a mocinha estava sentindo ali com 15 anos. Aí eu falei, agora vocês são a família dela. E eu falei, mostrei, peguei a mão do menino, pus a mão no menino dela, falei assim, você vai ser o pai dessa criança. Então, a partir de agora, você já é um adulto, tá? Seja responsável, cuide bem dela e desse bebê. A menina desmontou a chorar. Imagina, sentindo ali a angústia que ela estava, acho que tinha acabado de saber que estava grávida. Né? Então, é isso, gente. É você usar aquilo, o teu sofrimento, às vezes aquilo que você passou, para ajudar outra pessoa. E é só o Espírito Santo que faz. Que eu sei o Espírito Santo e olhar aquela cena e eu ia falar, nossa, coitada, né? Tá grávida, que nem eu fiquei. Tadinha dessa moça. Ia falar isso e ia descer do ônibus e ir embora. Alguma coisa mudou ali. Né? Então, tudo muda quando... Eu tenho uma frase lá que a gente usa lá na Aliança, fala assim, tudo muda quando alguma coisa muda. Então, quando a gente muda o nosso pensamento, muda o nosso posicionamento, né, e pede ajuda para o Espírito Santo, as coisas mudam. Né? Então, que Deus abençoe, que a gente consiga terminar esses 40 dias, tá? O devocional, ler o livrinho, os devocionais todos os dias, né? Pede tempo para Deus, tá? Se você, eu sei que bastante gente trabalha aqui fora, então pede tempo para Deus, para estar lendo, para estar buscando ali, porque é importante a gente se encher do Espírito Santo, principalmente de manhã. E faça a pergunta de noite: Espírito Santo, você está aqui? Vai acordar também, a hora que acordar, a primeira pergunta: Espírito Santo, você está aqui? Né? Para ele acompanhar vocês, tá? Deus abençoe a vida de todos. Alguém quer fazer a oração para encerrar? Uau, 1h30. Nossa, arrasou. 1h30. Muitas experiências, né? Eu sei que vocês também têm várias. Né? E todo mundo vai ter oportunidade. A Maria, a Estela, a Maísa, a Mel também. Todo mundo esse ano vai falar alguma coisa aqui, né? Em nome de Jesus. Uau, incrível. Incrível. Ninguém quer orar? Eu chamo a Mel. Mel, bora. É um sinal de vida de alguém. Alguém, gente? Ah, aqui, não. Vamos lá, então. Querido Deus, amado Pai, obrigado por este momento, por essa conversa, Senhor Deus. Obrigado porque o Senhor tem nos preenchido, Senhor Deus. E nessa noite nós sabemos que
O Senhor tem dons a nos ofertar, o Senhor quer nos usar, quer fazer de nós verdadeiros missionários, verdadeiras pessoas que se atentam a Ti, que são chamados filhos seus. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa derramar o Teu Espírito Santo sobre a vida de cada um que aqui está nessa noite, para que nós possamos ser preenchidos realmente, possamos falar do Teu amor às pessoas, que possamos realmente vivificar outras pessoas, possamos dar a palavra de ensino, discernimento, de sabedoria, demonstrarmos o fruto do Espírito, e também, Senhor Deus, que o Senhor possa nos abençoar com outras pessoas nos oferecendo o fruto do Espírito, nos amando, nos dando paz, nos sendo fiéis a nós, tendo domínio próprio, quando nós muitas vezes não temos esse domínio, mas que nós possamos realmente dar e receber desse fruto do Espírito, não só nesses 40 dias, mas em todo o tempo, até que o Senhor volte, em nome de Jesus. Amém? Amém, amém. Maravilha, gente. Gratidão imensa, tá? Gratidão mesmo, e transbordou muito. Nossa, incrível, gente. 1h30, transbordo. Finalizamos por aqui, gente. Fechamos? Então, bom descanso para todos aí, fiquem com Deus. Tudo de bom, gente. Vai ficar gravada, e assim que tiver o link, a gente compartilha no grupo, tá? Até mais, gente. Gratidão. Até mais. Beijos.